Muito bem, então, dando sequência à nossa videoaula aqui de Photoshop. Agora, então, utilizando a ferramenta caneta, tá? Então, nós vimos agora, na aula anterior, como recortar usando a caneta, ok? Deixa eu voltar aqui no Ctrl Alt Z, né? Se bem que eu acho que Ctrl Alt Z... Ah, voltou. O que a gente pode fazer? Na hora do recorte aqui, ó, deixa eu recortar mais ou menos, né? Quando você puxa o próximo ponto aqui, ó, você pode então clicar, vir no meio, com o Ctrl puxar, como eu falei, correto? Você também pode fazer o seguinte, ó, com o tempo tu vai pegando mais mão, como a gente fala, né? No momento que você clicar e tem uma curva, você clica e já, sem soltar o mouse, você já faz a curvatura desejada, ó, tá vendo? Sem soltar o mouse. Aí você solta, aí com a tecla Ctrl tu pode dar um detalhe e aí segue o baile, né? Só que ele tem esse problema aqui, ó, depois, né? Olha só. Por isso que a preferência é você clicar, usar o Ctrl, aliás, primeiro clicar colocando o nó e depois você afinar essa curvatura, tá? Enfim, eu estou mostrando aqui de novo só para você ver algumas propriedades da caneta. Aqui, aqui, aqui. Botão direito, criar seleção. Aqui na seleção, então, tu pode dar um raio de difusão. Digamos, vou dar um raio de 1. Se eu dar um delete, ele apagou a caneca, né? A caneca. Vou inverter a seleção, Ctrl Shift Delete. A difusão, olha só como é que fica a bordinha, né? Fica um péssimo recorte. Mas dependendo do que você tem de fundo, a difusão ela é usada para você, digamos, mesclar os ambientes, né? Mesclar os objetos. Tá? Então você pode colocar um raio de difusão bem alto lá. Tá? Ou não. Olha só. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se consigo voltar para aquela caneca anterior. Não consigo. Deixa eu pegar então com... ficou um nozinho aqui. Quando ficar um nó com a caneta, você vai, entra na caneta e dá um Enter, tá? Aquele nozinho some, senão ele fica ali perdurando até você se cansar dele. Vou pegar aqui, ó, a varinha mágica, como é um fundo liso, né? Vou fazer isso aqui, tá? Para você afinar, digamos, um recorte, digamos, usando a caneta que nós usamos antes ali, para ficar mais bonitinho, tipo aqui, ele sempre fica uma sobrinha, né? Você pode fazer o seguinte, você pode, digamos, selecionar de novo o objeto, ou fazer como eu fiz aqui. E é o seguinte, nós temos propriedades para você afinar o teu recorte, tá? Como eu quero aqui dentro também, eu vou usar o Shift, ó. Com a varinha mágica ele apareceu um mais, né? Que é para você adicionar seleção. Se você não quer mais ali dentro, Alt. Tirou aquela seleção. Alt, Shift, adicionou seleção. Porque nós estamos usando a varinha mágica, tá? Olha só, aqui no Select, ou no menu Selecionar aí, nós temos modificar, expandir, né? Ou contrair a seleção. O que eu vou fazer? Se eu colocar expandir aqui, ó, e vou colocar, digamos, 2 pixels, vou dar um OK. Ó, vejam que ele invadiu um pouco mais o objeto. Ó. Vou dar um delete. Então aqui, ó, ele corrigiu um pouco mais aquela borda preta que tinha, né? E se, digamos, você... Deixa eu voltar aqui, ó. Olha como é que estava antes, como é que ficou agora. Se, digamos, você selecionou demais, né? Na hora de recortar aqui, eu selecionei demais, você pode contrair um pouco a seleção. Digamos, vou contrair aqui, digamos, em 5 pixels. Vou dar um OK. Olha só como ele ficou, né? Então você tirou um pouco a seleção. Para ficar um exemplo mais prático de como isso funciona, olha só. Digamos que você queira uma moldura
aqui, tá? Digamos que você queira uma moldura, correto? A moldura de um objeto, até pode ser dessa caneca aqui, tá? Novamente então eu vou pegar aqui e agora eu vou selecionar só o objeto, tá? Como ele tem cores parecidas aqui, a varinha mágica funcionou perfeitamente. Select, modificar, expandir, né? Vou expandir aqui em 3, ok. Aliás, expandir não, vou ter que contrair aqui, selecionar, modificar, contrair em 4. Tá vendo? Se você der um delete agora, olha só, ele apagou e ficou apenas uma borda do teu objeto, né? Então, às vezes precisa só a borda de um logotipo, de um objeto, você pode fazer assim, certo? Deixa eu apagar aqui, criar uma camada nova. Digamos que você quisesse, vou pegar um objeto aqui, ó, lembram que nós vimos isso aqui, né? Você quer, por exemplo, a borda de um trevo. Quero só um trevinho para fazer um detalhe aqui numa logo, tal, num objeto. Vamos colocar aqui um verde, né? Já está o terceiro modo aqui, que é o modo de pintura. Eu vou fazer isso aqui, ok? Olha só, então vou pegar aqui. Se fosse, digamos, uma fotografia aqui dentro, em degradê, teria que usar o laço, tá? Como é cor sólida, eu vou usar a varinha mágica aqui. Ele está interligado no meio, então não preciso usar o Shift para selecionar várias partes. Como eu quero só o contorno, então selecionar, modificar, contração de 4. Olha só. Delete, prontinho. Ficou só a borda que você deseja. Você pode fazer isso em qualquer situação, tá? Bacana, né? Bacana e super fácil, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou apagar. Continuando ainda usando a caneta. A caneta então você pode usar para recortar. É usado mais para isso, mas você também pode usar para criar uma forma. Por exemplo, né? Aí eu quero fazer uma folha, né? Digamos que você não tem uma folha, não encontrou. Seguindo aquela regrinha de você tem que fechar o ponto inicial, clico, solto, clico, né? Vai no meio, Ctrl, puxa, né? E aqui você faz um ajuste que você queira. Ó, digamos assim. Como eu terminei aqui, vou vir mais ou menos até aqui. Eu não posso fechar ainda porque eu também quero dar uma curvatura aqui embaixo, né? Ctrl, puxo, né? E vou fazer aqui mais um ajuste fino. Correto? Digamos assim. E agora fecho aqui. Ou digamos, aproximo mais aqui, né? Deixo mais próximo e só depois fecho. Ó. Prontinho. Eu tenho aqui um objeto. Botão direito, criar seleção. Vou deixar aqui 0. E agora você pode pintar, né? Um degradê, digamos aqui, do verde para um verde clarinho. Olha só. Tá vendo só? Então você pode tanto usar para recortar, como você pode usar também para você criar objetos. Aqui eu tive um erro. Como eu fui criar um objeto com seleção, eu deveria ter que, antes de pintar, criar uma camada, né? E eu não fiz isso. Então, eu posso voltar, tá com a máscara de seleção, tá. Aí cria uma camada, depois você pinta. Agora sim, eu tenho ela numa camada separada do fundo, ó. Tá? Vou criar mais uma camadinha aqui. Outra coisa que você pode criar com essa caneta, digamos, criar uma curva. Aí eu preciso agora fazer, digamos, o talo aqui, o caule aqui da minha plantinha e tal. Claro, você pode usar o pincel, você pode usar o lápis, que a gente vai ver ainda essas ferramentas, aumentar um pouquinho mais o peso dela aqui. Você pode fazer, né? À mão, só que fica horrível. Horrível mesmo, né? Então o que você pode fazer? Você pode pegar a caneta de novo,
Se você quer um caule bem grosso, né? Então você vai pegar aqui, tá? Fazer isso aqui, vem aqui, depois vem aqui, né? Certo? Fecha lá. Fechou, botão direito, criar seleção, 0, papapá. Tá aqui, né? Só que geralmente é muito fininho que você não consegue fechar. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a caneta. Vou começar lá e vou trazer até aqui. Aqui no meio, Ctrl, puxa e vamos fazer uma curvatura aqui, digamos assim. Tá? Aqui assim, ó. Correto? E olha só, vou dar um botão direito aqui, ó, bem sobre a linha. Ao invés de criar a seleção, tá? Eu vou definir uma linha aqui, tá? Stroke Patch. Usando o lápis ou usando um pincel? Usando um lápis. Vou dar um OK. Só que a cor que está aqui ele vai ficar, ó, verde. Olha só. Aí está meu lápis. Só que ele continua com essa máscara em cima da caneta. Então eu vou na caneta e dou um Enter para tirar. Prontinho, ó. Aqui está. Ah, mas está muito grossa, está muito fina aqui. Então vou voltar um pouquinho aqui, ó. Passamos do nosso tempo aqui mais rapidinho. Ó, você pode pegar aqui antes, que você vai definir com o lápis, e você definir, né, um peso para ele. Tá 5. Vou colocar 3. Tá? Então de novo, ó, vem aqui, 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 Ctrl, puxa aqui, dá um, né, faz uma curvatura assim, arruma bem na margem, botão direito, Stroke Patch, lápis, OK. Aí está um pouco mais fino agora, volto para a caneta, dá um Enter para tirar de cima, e aí está. Bacana, né? Então vejam como é interessante essa ferramenta caneta. Então você pode usar tanto para um recorte como para você criar formas, enfim, fazer o que você quiser. Ok? Então esta é a ferramenta caneta, poderosa, muito usada. Pen Tool, ou ferramenta caneta, né? Certo, pessoal? Então encerramos então esta videoaula, né, da ferramenta caneta. Até a próxima, um grande abraço, tchau.